Olá, meu povo paranaense! Hoje nós vamos explorar a história de um dos meios de comunicação mais importantes. Esse objeto que você está vendo na tela chegou no Brasil no dia 7 de setembro de 1922 e desde então se manteve como um dos queridinhos pelo público. Mesmo diante de tantas opções de conteúdos disponíveis atualmente. Hoje eu te convido a explorar mais do universo do radialismo. Vem comigo, porque o nosso programa está no ar. Ei você mesmo, você ainda ouve rádio? Nesse ano de 2025, o processo de radiodifusão aqui no Brasil completa 100 anos. E esse meio de comunicação continua sendo um dos mais importantes do país. Por isso, hoje eu te convido a conhecer um pouco mais da história e também dos bastidores de um programa de rádio. Mas antes de invadir o estúdio da Mundi, bateu uma dúvida. Por isso, fomos às ruas para procurar uma resposta. E para saber se as pessoas gostam de ouvir rádio, nós viemos até as ruas para saber a opinião. Será que esse meio de comunicação ainda está popular entre as pessoas? Vamos descobrir. O que você gosta de ouvir? Música, notícias? Música. E você acredita que o rádio é um bom meio de comunicação? Ah, sim, com certeza. Veja bem, o rádio, ele realmente dá a notícia. Ele trabalha em todos os sentidos, né? O rádio, ele te informa. Ele te informa bem. O rádio é uma coisa maravilhosa. Com todos os meios de comunicação que nós temos hoje, com a modernidade toda, o rádio é incrível, o rádio, né? Então não tem como não ouvir rádio. Olá, ouvintes da Rádio Wellington! Vocês podem estar pensando que eu tenho meu programa de rádio, mas hoje eu vim fazer uma matéria diferente para vocês. A Rádio Mundi é uma das rádios mais queridas pelo povo aqui nos Campos Gerais, né, gente? Então hoje eu vim conversar com a Jéssica, que é locutora há 23 anos e é uma das vozes da Rádio Mundi. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por me convidar, né, para participar junto com você, que é de Carambeí também, e aqui dos Campos Gerais, então é muito bom falar com gente da nossa terra. Quanto tempo você está na Rádio Mundi já? Vai fazer 2018? Não, gente, vai fazer 3 anos esse ano. Porque eu trabalhava na Massa FM, que também faz parte do grupo. Eu entrei aqui no grupo Nilson de Oliveira em 2018. E aí... Puxa, eu esqueci quantos anos faz. Mas acho que foi 2022 que eu mudei pra cá, pra Mundi. Então, o objetivo de hoje da nossa matéria é mostrar para os nossos espectadores como que funciona um programa de rádio. Certo. Né? Afinal, já faz 100 anos, né, que está no ar o rádio aqui no Brasil. E eu percebi aqui que tem muitos equipamentos e que você controla eles sozinha. Isso mesmo. Como que você não se perde nessa loucura aí de equipamentos? Então, antigamente existiam o locutor e o operador. Então, eram separados as duas funções. O locutor era apenas locutor e o operador era quem cuidava de todos esses equipamentos, a mesa de som, controlava ali todas as mixagens e tinha muitos efeitos também. Mas hoje em dia, com a tecnologia, o próprio locutor consegue fazer a operação da mesa, salvo em alguns casos específicos. Mas o OPEC, que é o operador da mesa, que cuida de tudo, ele já tem a prática e é muito mais prático, literalmente hoje, né, já tinha repetindo a palavra, hoje é muito mais prático, com a tecnologia ficou muito mais fácil da gente fazer. Então é tudo muito dinâmico, muito mais prático, a gente tem a programação toda de músicas e de vinhetas dentro de um programa de computador ali, cada rádio tem o seu próprio programa para tocar as músicas, então ele é feito com bastante tecnologia, a gente aprende uma vez ali e só vai controlando para fazer a configuração ali das músicas, a mixagem das vinhetas e também toda a programação que a gente tem. Então é uma coisa hoje um pouco mais prática e bem mais dinâmica graças à tecnologia. Mas se você conversar com os primeiros locutores de rádio, eles tinham muito mais trabalho ali na parte de, quando era disco ainda, de virar disco, de acertar a faixa certinha ali. Então quem começou há muito mais tempo que eu, com certeza, sofreu mais. O teu programa é um programa de entretenimento, né? Isso mesmo. Então, como que você organiza os conteúdos para trazer para o teu público? Bom, o Manhã é Show é um programa destinado não só ao público feminino, mas ao público
O horário nobre do rádio é o horário da manhã. Desculpa os outros horários, mas a verdade é essa. O horário nobre do rádio continua sendo o horário da manhã, então eu recebo a programação do próprio Nilson de Oliveira, que eles têm um programa de jornalismo desde as 6h30 da manhã, e aí eu sigo com uma programação musical, uma programação mais leve. Então, o principal ponto do Manhã é Show ainda é a programação musical. Uma programação que traz sucessos, que traz músicas que estão na boca do povo, que o pessoal gosta de ouvir, e que é uma programação bem gostosa para acompanhar a manhã de qualquer pessoa que está trabalhando ou que está aí na sua casa descansando. E eu trago as previsões astrais, que é algo que as pessoas gostam muito de ouvir ainda no rádio, né? A gente pensa, isso tá obsoleto no rádio, mas não, a população gosta de acompanhar a previsão astral, né? As previsões do horóscopo ali. E quando pedem, mandam mensagem no WhatsApp, Jéssica, fala de novo, signo tal, não sei o quê, então eles gostam. Eu trago a previsão do tempo e eu busco sempre trazer informações de serviço para os ouvintes, assim. Uma fofoca ou outra de vez em quando, porque o pessoal gosta também, mas assim, como vai entrar no padrão de qualidade, que já tem ali um estilo mais de trazer informações de conteúdo de fofoca, eu busco trabalhar com informação de serviço. Eu entendo que esse período da manhã tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo produzindo. Sim. Então, assim, vai ter vacinação na cidade em algum ponto, ou então vai ter um jogo do operário, por exemplo, que o pessoal gosta de estar por dentro, vai ter alguma informação relevante para as pessoas de serviço, eu trago isso. Ou algo assim que realmente seja de relevância nacional, que é importante que está acontecendo, questão do imposto de renda. Eu busco trazer sempre questões de serviço, informações rápidas de serviço para ajudar as pessoas no dia a dia delas. E claro, aí a programação musical, a previsão do tempo, as previsões astrais e uma fofoca ou outra que a gente pode comentar. Ela falou do horóscopo, deixa eu perguntar então qual que é o teu signo. Ó, eu sinceramente não vou muito por esse caminho, mas eu sou do signo de Câncer. Você acredita? Eu acho que eu digo até para os meus ouvintes no ar, eu falo assim, se tem coisa boa, eu até acredito. E digo pra eles também, só acredite se for bom. Do contrário, escute por um ouvido e solta pelo outro. Eu acho que aquilo que a gente acredita de verdade na nossa vida, de positivo acaba se realizando. Então, se às vezes você ouvir no teu horóscopo lá, se você for partir por isso, de verdade, e com todo respeito a quem acredita, não é nada disso. Mas assim, se você, de repente você escuta lá, hoje meu signo não tá bom. Se você entrar nessa, daí não vai ser nada bom mesmo. Então, às vezes tá dizendo que hoje você vai ter um dia gostoso, não sei o que lá, vai por aí, vai que vai ter mesmo um dia bom. Só acredite se for bom. Como você falou também, né, das músicas, que você gosta de trazer músicas, um dos quadros famosos aqui da Mundi, né, eu pesquisei um pouco da história, era as 30 mais da Mundi, né? Sim, Quero fazer as 5 mais da sua vida. Ai, meu Deus! Quais são as músicas, as 5 mais em quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar da sua vida? Ai, você me pegou muito de surpresa, Wellington. E assim, não tem nada a ver com a programação da rádio também, porque eu acho que a gente, cada locutor que você conversar, cada pessoa tem um estilo de gosto musical. Eu cresci ouvindo, por exemplo, um sertanejão raiz. Sim. Essa era a minha se tocar Milionário José Rico, Teodoro e Sampaio, eu sei todas as músicas. Mas assim, depois no período mais adolescente, acompanhei muito minha irmã, então eu gostava de rock naquela época. Trabalhei numa rádio de rock aqui em Ponta Grossa. Depois trabalhei na Jovem Pan, que era bem pop. Então tem um pouco de cada estilo desse período aqui na minha vida. Acho que a única coisa que eu não gosto muito é funk, mas poxa vida, você me pegou muito de surpresa. A ideia é essa, né? Colocar os nossos convidados em uma saia justa. Não consigo colocar em ordem, eu acho, mas eu vou falar 5 músicas que vai me vir na cabeça agora. Maria, do Milton Nascimento, uma música forte, uma música que representa muito, acho que pra mulher, de uma forma geral. Eu gosto muito do Milton Nascimento, dessa música especificamente. Eu gosto muito de Alanis Morissette, não tem nenhuma música específica. Puxa vida, nossa, que difícil de pensar. Vou partir do que eu lembro de rádio também. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu tocava muito no rádio a música Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses. E eu brincava de bateria imaginária com aquela música. Então vou citar essa. Mas tem tanta música bonita. Depois eu vou me arrepender dessa lista. Não vai valer, tá bom? É só por hoje. Só por agora de supetão, assim. Mas Maria do Milton Nascimento, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Deixa eu pensar que música mais. Eu colocaria... esses dias eu tava voltando lá de Siqueira Campos, que era a minha família do interior, e daí eu tava escutando Olhos de Luar, do Christian Ralph, pra ser bem variada, assim. Não sei se tem mais alguma música. Uma música que lembra muito os meus filhos, que é do Jackson 5, que é I'll Be There. Então, eu acho que um pouquinho de cada fase da vida, assim, seria isso.
Milton Nascimento, Maria Maria, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, Jackson 5 com I'll Be There, vou pegar Christian Ralph, Olhos do Luar, porque conta história, eu gosto de músicas que contam história, e vai pro sertanejo raiz também, que lembra lá a minha família, e não sei qual mais que eu colocaria. Difícil essa pergunta, né? Difícil. Não, ele me pegou de surpresa. Eu devia ter preparado essa, pra ser bem, sabe, impactante, assim, mas não deu. Ficamos com essa. Tem que ser a vida como ela é, sim, né? Sim, autenticidade. Sim. Ok. Eu vou falar a minha música, né? Aproveitar a minha música da minha vida. Eu sou muito fã da Miley Cyrus. Que lindo. Eu amo a Miley Cyrus desde a época da Disney, desde Hannah Montana. E a minha música é a da Hannah Montana no filme The Climb. Que fala sobre fé, sobre esperança, mover montanhas. Sim. E mesmo diante das dificuldades, a gente correr atrás. E aposto que na sua vida também teve muitas dificuldades até você chegar aqui. O que mais te orgulha na tua trajetória de ser uma radialista? Eu acho que na trajetória como um todo, na verdade, não só profissional, assim. Eu sou de Carambeí, então por um longo período eu vinha de moto pra cá. Não que isso seja um problema, tem gente que vem de ônibus e tudo mais. Mas eu acho que eu nunca desisti, assim, e até hoje eu nunca desisti das coisas que eu quero realizar na minha vida, assim. É engraçado a gente pensar nisso, né? Porque tudo que eu quis conquistar na minha vida até hoje, graças a Deus, eu alcancei. Sempre com muito trabalho. E isso veio muito também dos meus pais, assim. Meu pai, que era de Carambeí também, já faleceu em 2020, ele sempre incutiu muito isso na gente, assim, que você tem que sonhar e você tem que buscar realizar seus sonhos. Então, a gente sempre foi muito trabalhador, na verdade. Todos nós, todos eu e os meus irmãos, a gente é muito trabalhador, a gente corre muito atrás daquilo que a gente quer e conquista. E eu comecei muito novinha, com 15 anos, lá em Carambeí, então sempre foram grandes desafios, nunca foi pouco, nunca foi fácil, na verdade. Eu vim para Ponta Grossa quando eu estava para fazer faculdade, eu briguei para fazer faculdade, fiz faculdade particular, porque eu trabalhava o dia todo já, então fiz do jeito que deu, consegui bolsa, consegui os financiamentos estudantis que tinham na época, então sempre foi muito brigado para conseguir fazer faculdade, para conseguir se destacar no emprego pelos motivos corretos, para que ninguém interpretasse de maneira errada, a gente sendo mulher, então tem todas as questões assim que eu queria muito que as pessoas conhecessem o meu trabalho e me conhecessem por quem eu sou de verdade. E eu gosto muito de poder dizer que eu sou uma pessoa autêntica. Então, se você conversar comigo aqui na rádio, se você conversar comigo em outro lugar, você vai conversar com a mesma Jéssica. A mesma Jéssica que era lá de Carambeí. Claro que a gente sempre vai evoluindo e melhorando. Então, eu acho que tenho orgulho de preservar as minhas raízes e de nunca ter me perdido nesse caminho e de nunca ter desistido, de sempre continuar buscando aquilo que eu acredito para minha vida. E eu falo, eu tenho 2 meninos, né, 2 filhos, que eu digo assim, eu não posso fazer nada que eles se envergonhem de mim, entende? Então, assim, tudo que eu fizer na minha vida, eu espero que os meus filhos possam dizer, a minha mãe, essa é minha mãe, entendeu? Então, eu quero muito que eles tenham orgulho de mim. Que bonito. E você teve que se adaptar, né, com as mudanças ao longo do tempo, principalmente com a internet, né? Hoje vocês fazem vídeos para as redes sociais. Como que é essa adaptação de sair um pouquinho do mundinho do rádio e falar com o público vendo vocês? Porque muitas vezes eles ouvem a voz de vocês, mas não conhecem o rosto, né? Como que é esse mundo? Eu acho que eu já entrei no rádio, eu trabalho em rádio desde que eu tinha 15, eu vou fazer 38 esse ano, então são 23 anos trabalhando. Mas eu já entrei numa época que já era mais digital, então eu já peguei um momento de digitalização do rádio. E quando começou a questão especialmente das redes sociais, que é o que nos leva para as redes sociais, é engraçado de pensar, porque antes realmente você escutava a voz do locutor e tinha que imaginar. Você pensava que o cara era lindo, e era, né? Aí você achava que você era loira, todo mundo sempre dizia isso pra mim. E essa aproximação com o ouvinte também ela é muito legal, porque é uma maneira da gente se aproximar mais, das pessoas nos conhecerem de verdade. Então, a gente faz um vídeo ali pra rádio hoje, e o ouvinte que também é seguidor, ele já começa a te seguir, já começa a se identificar realmente com você, te vê, te conhece a tua família pelas redes sociais ali. Então, eu acho que é uma maneira da gente estar mais próximo, mais conectado ainda aos ouvintes. E acho que não teve, assim, eu sempre fui muito dinâmica e muito versátil, na verdade. Então,
quando falam, Jéssica, vem gravar esse vídeo, eu quero mais é gravar mesmo, assim, e não no sentido de gravar pra me aparecer, mas assim, eu acho que tem que fazer porque tem que fazer mostrar a realidade dos bastidores. Eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber como que é dentro de uma rádio, como que o locutor é de verdade, como que funciona as coisas. Então, quando a rádio quer fazer um vídeo de brincadeira, ou um vídeo sério, ou um vídeo de bastidor, eu acho que tem que fazer mesmo, porque os ouvintes têm curiosidade de ver como as coisas são. E hoje os nossos ouvintes também estão ali nas redes sociais. Então é uma forma de se conectar com eles, é uma forma de se aproximar deles. Muitas mudanças aconteceram ao longo dos anos, né? Afinal, 100 anos, né, de rádio. E por que você acha que, mesmo depois de tantos anos, ela continua tão importante para a comunicação dentro do país? Eu assisti umas reportagens esses dias e a gente faz muitos anos que dizem, o rádio vai morrer. Faz muito tempo que a gente escuta falar isso. A internet chegou, vai acabar o rádio, vai acabar o jornal, vai acabar a televisão. Então, tá sempre todo mundo acabando com os meios de comunicação e eles nunca acabam de verdade. O rádio, ele é um veículo de comunicação de massa extremamente importante para as pessoas. A gente vive numa realidade em que a gente pensa que os streamings hoje, que Spotify da vida, os outros streamings de música ou mesmo de televisão, a gente pensa que todo mundo está só assistindo isso, só ouvindo isso. E a verdade não é essa. As pessoas, a grande maioria das pessoas ainda não tem acesso a streamings e nem paga por isso nem nada. Então, assim, tire isso da cabeça. A maior parte das pessoas ainda vê TV aberta e ainda ouve rádio. É muito mais gostoso você escutar uma música através do rádio. E a bolha dos streamings é muito pequena, tanto que ela estoura lá, a música estourou lá nos streamings e ninguém sabe de onde veio. Quando ela toca no rádio, é que ela vira sucesso nacional de verdade. A música, você pode adorar a música no streaming, ela pode ser um sucesso no streaming, mas se ela não for para os meios de comunicação de massa, ela não vira sucesso. Então, no meu ponto de vista, o rádio continua sendo um dos maiores e melhores veículos de comunicação de massa. Eu estou falando aqui e eu não tenho noção de para quantas pessoas exatamente eu estou falando naquele momento. E eu preciso falar uma linguagem que todo mundo entenda, porque a gente fala para todos os públicos. E é realmente gigantesco o alcance de uma rádio, o alcance de uma TV aberta. E nós continuamos sendo aquele veículo de comunicação que é companheiro das pessoas. O rádio tem essa característica única, porque você está no seu trabalho, nos escritórios ou no comércio, que tem muita gente que ouve a gente, tanto no escritório quanto no comércio, tem um rádio tocando. Se você passar numa construção civil, tem um rádio tocando. E não é streaming, é rádio. Se você entrar num carro de motorista de aplicativo, tem um rádio tocando. Geralmente é rádio. Se você chegar numa dona de casa que está fazendo faxina, tem um rádio tocando de fundo. As pessoas têm esse costume e têm carregam o rádio como um veículo de comunicação que é companheiro. Na pandemia, por exemplo, estávamos todos isolados. Quem estava lá com as pessoas? O rádio. Nós continuamos com a nossa programação. A maior parte das rádios continuou com a programação. Os programas que tinham mais pessoas, não, mas o locutor vinha sozinho, de máscara e tal, entrava, fazia programa e estava ali falando com as pessoas. E as pessoas continuavam mandando mensagem pra gente. Então, o rádio, ele é a característica principal dele, que ele é um veículo de comunicação que é companheiro. As pessoas se identificam com o locutor. Elas criam uma amizade com o locutor, elas criam um carinho com o locutor. Claro, no interior isso é muito mais forte. A Ponta Grossa é uma cidade maior, mas a gente tem muito isso ainda. Os ouvintes se identificam com você e eles criam uma amizade em você e ouvem você, e aquilo é uma confiança, é um carinho, é uma segurança que não tem explicação, não tem igual. Então, o rádio permanece, evolui, muda, entra a tecnologia, vem a internet, que é uma ferramenta essencial, entra os canais de YouTube, de TV, que transformam, que ampliam, mas nunca acaba. Porque lá, numa casinha pequenininha, lá no interior, ainda é o rádio que chega. O rádio chega mais longe, chega mais rápido, vai para todas as pessoas. Então, eu sou muito apaixonada por rádio e acho que ele nunca vai morrer, sempre vai se transformar, sempre tenho que melhorar. E sou muito grata, porque a gente cria uma amizade mesmo com os ouvintes. Uma coisa muito bonita. Eu te agradeço muito por me receber aqui, né? Como você falou, né, você é grata e eu sou grato por você ter aberto as portas daqui, né, a toda a direção da Mundi que permitiu essa entrevista, porque é algo que gera curiosidade. Então eu queria agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Foi um prazer, venha sempre, né? Nos outros dias a gente tem uma programação mais ampla, né? Hoje é sábado, mas no sábado é um dia mais tranquilo, eu tenho que falar aqui bem agora.
Durante o momento, a Jéssica precisou interromper a nossa entrevista para poder voltar ao ar. Foi muito legal poder acompanhar como que o programa que você ouve é produzido. Para você, o Edson Florentino também está participando por aqui. Regiane, bom sábado, minha linda. Obrigado pela sua companhia. Tá com a gente também participando o Wilson de Paula. Obrigado. A Luciana de Uvaranas. Olha, gente, que legal. No nosso encerramento da nossa entrevista, a gente ganhou esse presente de ter que entrar no ar aqui ao vivo. Né? Eu queria falar que quem trabalha com rádio, né? A gente já estava encerrando essa entrevista, mas eu gostaria de complementar isso. Quem trabalha com rádio é você e sua voz, né? Então, que dificuldade mexer com o imaginário das pessoas, você e sua voz, sem um recurso visual. Eu tenho certeza que quem nos assistiu hoje ficou encantado em conhecer um pouco da tua história. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a todos da Mundi. É muito legal você trazer os personagens aqui para o seu canal e contar um pouco da história de cada um. Tenho certeza que você vai brilhar muito ainda na vida. Amém. Sucesso para você. Muito obrigado a todos nós. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais da história desse meio de comunicação tão importante para o Brasil? Gente, o rádio chega a muitos lugares. É um meio de comunicação acessível que leva informação, diversão e muito entretenimento para as pessoas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima!